palavra, para falar em nome do Partido Verde, o deputado Evandro Buzzi. Senhor deputado Paes Landim, presidente, neste momento dessa sessão solene, que homenageia os 800 anos da Magna Carta, quero aqui cumprimentar o deputado JHC, essa grande liderança jovem do Parlamento brasileiro, e a iniciativa tão feliz de homenagear os 800 anos da Magna Carta já dão ao deputado JHC as credenciais de sua estatura política. A preocupação com um tema que envolve não só a nossa realidade política atual, mas as suas bases, as raízes da civilização ocidental, do Estado de Direito e da democracia, mostram a que veio um deputado que, não obstante jovem, possui credenciais de um grande bastião. E nesse momento, Sua Excelência está ciceroneando e trazendo a essa sessão o ministro Gilmar Mendes. Quero cumprimentar também o embaixador do Reino Unido, Sr. Alexander Ellis, agradecendo, na pessoa de Vossa Excelência, toda a história e contribuição que o povo inglês ofereceu e continua oferecendo à humanidade e, em especial, à civilização ocidental. Quero cumprimentar o doutor, Sua Excelência, o doutor Jaime Martins de Oliveira Neto, que é da Associação Paulista de Magistrados e mestre em Direito do Estado. Cumprimentar aqui o doutor José Levi Melo do Amaral Júnior, um dos representantes de uma nova geração de constitucionalistas, já maduros, é verdade, mas que oferecem ao Brasil uma contribuição ímpar, significativa para o pensamento jurídico, em especial para o pensamento do direito constitucional brasileiro. Formado na melhor cepa de direito constitucional que existe na história recente do país, Vossa Senhoria hoje abrilhantou o plenário da Câmara dos Deputados, abrilhantou o Parlamento brasileiro com sua eloquência e amor pela ciência jurídica e política. Quero cumprimentar o professor Jaci Fernandes de Araújo por sua contribuição e estar aqui conosco. Cumprimentar, por outro lado, o professor Dr. Carlos Bastide Horbach, que, formado na mesma cepa a que me referia em relação ao Dr. Zé Levi Amaral, figura também entre os maiores constitucionalistas do Brasil e capaz de oferecer-nos, como fizeram ambos aqui, um pensamento ao mesmo tempo sólido, prático e uma perspectiva absolutamente democrática. Quero cumprimentar também o deputado Bonifácio de Andrada, um ícone desse parlamento e, por suas gerações anteriores, um ícone da história política e constitucional brasileira. O gabinete de Sua Excelência, senhor presidente, foi o primeiro gabinete que eu visitei depois de empossado nessa casa. Não fiz por acaso, fiz porque Vossa Excelência, deputado Bonifácio de Andrada, é tributário dos melhores reconhecimentos, dos maiores reconhecimentos que alguém possa ter em relação à sua profícua contribuição, com a história política e constitucional do nosso país. E na pessoa de Vossa Excelência, saúdo os deputados que nos precederam, mas de fato quero cumprimentar aqui o deputado Paes Landim, o deputado Hildo Rocha, que nos precederam. A data que hoje celebramos nessa sessão solene da Câmara dos Deputados, no fundo diz respeito a um documento, mas um documento que sintetiza basicamente a liberdade. Ela é justamente a Magna Carta das liberdades. Liberdade
que é algo constitutivo da natureza humana e da vida social. É a liberdade que faz do ser humano um ser único e irrepetível se comparado a todos os demais seres que povoam, e especialmente os seres animados. É só o ser humano que tem a capacidade de, diante das circunstâncias, posicionar-se de maneira moral, autônoma e autotranscendente. Eu costumo sempre dizer que é por causa da liberdade e pela ausência dela que nós não punimos animais. E quando um crocodilo ou um jacaré no Pantanal mata uma pessoa, isso é um acidente. Trata-se de um ser irracional, que não goza de liberdade, portanto não pode ser responsabilizado por seus atos. Por outro lado, o ser humano só é punível porque irresponsável. Irresponsável por ser livre, por diante das circunstâncias, ainda que circunstâncias absolutamente avessas, o ser humano é capaz de se posicionar, e os grandes nomes da história são justamente aqueles que, diante das situações mais deploráveis, eram capazes de posicionar-se de maneira altiva e autotranscendente. A autotranscendência, característica eminente da liberdade humana, é reconhecida institucionalmente na história constitucional inglesa. Sem falsos, sem glórias vãs, sem qualquer espécie de vanglória, o Ocidente deve ao Reino Unido, deve ao seu povo, aos seus líderes e especialmente às instituições criadas por essa ilha, não só no sentido geográfico, mas uma ilha no sentido da excelência humana e do culto à liberdade, uma dívida, senhor embaixador, que jamais poderá ser paga pelo Ocidente, que jamais poderá ser paga pela humanidade. Esse documento que hoje celebramos é uma síntese e, ao mesmo tempo, uma semente desse espírito em que a liberdade precisa ser o valor que se encontra no mais alto grau de qualquer forma de convivência humana, da família a um município, a um Estado nacional, e isso também deve reger o mundo como um todo. Na Magna Carta se consolida uma concepção de que, primeiro, a natureza humana, não obstante capaz dos mais grandiosos feitos, também é capaz das mais horrorosas limitações à dignidade da pessoa humana. E que para que isso se evite, que para que isso seja evitado, são necessárias instituições capazes de conformar o espírito e o comportamento humano de uma maneira a ter a liberdade assegurada. Disseram aqueles barões há 800 anos atrás, na prática, uma frase de um outro inglês, Lord Acton, que dizia que o poder tende a corromper e que o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. Ou seja, é somente pela garantia das liberdades que nós temos, e pela limitação do poder, nós temos a condição e a segurança de termos garantida a liberdade humana. Como dizia, essa liberdade não pode ser garantida sem um caminho institucional, sem instituições que, bem organizadas sob o ponto de vista da racionalidade, conduzam o espírito humano, ao mesmo tempo capaz, repito, de eventos gloriosos, mas também de danos enormes, a um caminho correto. E disso é tributária a Inglaterra, ou melhor dizendo, o Reino Unido, quando constrói naquela ilha de excelência a história da divisão do poder. A história que vai construindo a divisão do poder, separando daquele rei
que tinha em suas mãos concentrados os poderes todos, é retirado em primeiro lugar a possibilidade de legislar, a função de legislar, depois a função de julgar, num terceiro momento a função de governar, a função de administrar e hoje, inclusive, a função de última instância jurisdicional, figura que temos não no Reino Unido, mas que dali podemos depreender, na história da divisão do poder, nós podemos depreender a figura dos tribunais constitucionais. Essas são as grandes garantias do Estado, que o Estado de Direito e que é democrático pode oferecer à humanidade. Vimos, por outro lado, o quanto a negação dessas garantias foram crucialmente danosas ao espírito humano e à vida social. Refiro-me de maneira especial aos eventos totalitários que o século XX, já imaginando-se de toda superada a obscuridade da humanidade, depois das luzes, vemos que no século XX os regimes totalitários ressurgem de uma maneira abrupta, de uma maneira brutal, de uma maneira constrangedora. Ali, senhor embaixador, estava de novo o Reino Unido, a combater pelo menos por 3 anos, quase que sozinho, nos perdoem os nossos amigos norte-americanos, mas de 39 a 42, foram os ingleses que mais uma vez emprestaram a sua vida, emprestaram o seu país, emprestaram o melhor de suas instituições, o melhor das suas tropas. Como não lembrar daquela frase de Churchill, referindo-se à Força Aérea Real, quando se diz que esse dia será lembrado, porque tantos dependeram de tão poucos, o destino de tantos dependeu de tão poucos. Se a liberdade nasceu há 800, nasceu não, mas de certa forma, se a liberdade se consolida institucionalmente há 800 anos atrás na Magna Carta, a liberdade de que hoje gozamos, senhores parlamentares, senhoras e senhores que abrilhantam esse evento. A liberdade se mantém no século XXI, porque no século XX, os frutos das raízes profundas da liberdade do Reino Unido mostraram que poderiam oferecer de novo uma sombra à humanidade. Uma sombra que, não há dúvida, foi precedida por inúmeras podas, vidas e vidas, sonhos e sonhos ceifados pela tirania, ceifados pelo horror. Mas essas foices da tirania jamais serão capazes de podar as flores da esperança. Quero terminar, porque já tem como alguém para me suceder e certamente com uma estatura muito maior que a minha. Cumprimento aqui o deputado Rauli, e a ele me refiro com essas palavras. Senhor embaixador, no dia 16 de dezembro, agora de 2015, nós também celebraremos os 200 anos do Reino Unido de Portugal, Algarve e Brasil. Quando o Brasil ganha estatura jurídica nas relações internacionais do século XIX. Nosso país não nasceu por acaso, senhor embaixador, senhoras e senhores deputados. Nosso país é fruto também de um grande projeto de construção nacional. Homens, e peço... Tempo. Homens e mulheres que nesse país, inspirados em muito no exemplo que nos trouxe a Magna Carta, homens e mulheres que também construíram aqui uma nação em que a liberdade sempre foi o mote principal. Agradeço mais uma vez e ratifico aqui os meus sinceros elogios
ao deputado JHC. Ratifico aqui que o requerimento que deu origem a essa sessão solene credencia Vossa Excelência como um deputado que se distancia das questões que apequenam muitas vezes a política brasileira e voltam o olhar para aquelas questões que dizem respeito à civilização e ao Brasil que nós queremos ser. Por fim, saúdo o ministro Gilmar Mendes, esse ícone do constitucionalismo brasileiro, essa reserva moral e intelectual que ainda nos permite, mais uma vez, essas sombras da liberdade no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem hoje uma responsabilidade talvez maior do que nunca, sendo um baluarte daqueles que realmente acreditam e vivem a liberdade que os ingleses lá atrás consolidaram nesse magnífico documento. Muito obrigado, senhor presidente, uma honra participar desse momento histórico para o Brasil e para o mundo. As passagens.